Hoje nós vamos fechar aqui tudo que Deus está construindo no coração dessa igreja acerca de oração, acerca de contemplação da presença de Deus, acerca de adoração. Amém? Isaías 59, você encontrou aí, amém? Antes de ler, eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos. Doce Espírito Santo de Deus, Papai querido Senhor, manifesta no nosso meio o Teu poder, a Tua glória. Revela-te quem Tu és. Queremos contemplar a Tua face, queremos ver a Tua beleza. Meu Deus, que o Senhor ministre os nossos corações essa noite. Abra nossa mente para que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra, o desejo do Teu coração para esta igreja. É o que nós te pedimos nessa hora, Pai. Ministra os nossos corações, renova mente e coração de cada um que está aqui, Pai. É o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de ler, só para que você já possa se contextualizar do que nós vamos falar, eu quero te dizer algo. Nós estamos sendo levados pelo Espírito esses dias, a viver algo mais profundo em Deus. Nós estamos sendo levados por Deus e conduzidos a construir esse entendimento da contemplação da glória de Deus, de contemplar a Jesus Cristo. E quanto mais profundo uma igreja entra nesse lugar de adoração, escute aqui, olha aqui para mim atentamente. Quanto mais profundo uma igreja ela entra neste lugar de contemplação, maior é o nível de justiça sobre esta igreja. Amém? Maior o nível de justiça sobre esta igreja. Quanto mais contemplamos a Deus, maior nível de justiça estará sobre nós. Quanto menos contemplamos a Deus, quanto menos entrarmos neste lugar da presença de Deus, menos justiça estará sobre nós. Porque quanto mais nós o contemplamos, mais nos santificamos. Aleluia. Quanto mais nós vemos aquele que é santo, 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 mais a sua igreja se torna pura e se torna santa. Por isso que quanto mais nós adentrarmos a este lugar onde Deus está nos conduzindo esses dias, um nível maior de justiça e de santidade está sobre esta igreja. Aleluia. Então nós estamos adentrando um lugar perigoso. Aleluia. Que é o lugar da santidade e habitação de Deus, o Deus poderoso, o Deus terrível e santo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Isaías capítulo 59, no verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia. Eu quero ler esse texto apenas com você, tá? Eu quero primeiramente ir lá para Cristo. Jesus estava na cruz, crucificado, e no momento, há um momento exato ali, Jesus ele faz um clamor. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Nós vamos ver que é uma única vez Cristo, Jesus, ele chama Deus Pai de Deus e não de Pai. Você vai ver que todas as outras passagens a qual Jesus se refere a Deus Pai, Jesus ele chama Deus de Pai.
Você vai ver isso na oração, Pai Nosso que está no céu, fazer a vontade do meu Pai. Então, todas as outras passagens, Jesus vai falar Pai, 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 Pai. Mas há um momento em que Jesus, ele se declara a Deus e o chama de Deus e não mais de Pai. Eloi, Eloi. Por quê, irmãos? Entenda uma coisa. Aqui nesse momento, Jesus, ele recebe o nosso pecado sobre si e ele é separado de Deus Pai nesse momento, porque Deus Pai, ele é santo, a sua santidade, e ele não pode estar unido àquilo que está pecaminoso, que está sujo do pecado. E nesse momento, então, Jesus recebe sobre si o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa imundícia, ele carrega sobre si. E a maior dor de Jesus, irmãos, não foi ser chicoteado, não foi ter sido traído, negado pelos seus discípulos, não foi ter tido as suas mãos furadas, os seus pés furados, não foi ter sido pendurado na cruz, não foi ter carregado a cruz pesada, não foi ter sido esmagado pela condenação do pecado da humanidade. Nada disso, irmãos, não gerou tamanha dor quanto ter sido separado do Pai. Esse foi o maior sacrifício de Jesus, foi ter sido separado do Pai nesse momento. E Isaías, esse texto que nós lemos, ele nos dá a base maior para isso, porque ele diz assim, vamos lá, volta aí para Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. No momento em que Cristo recebe sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados, Cristo é destituído do Pai. E ali ele entrega o seu espírito e morre, e depois ele ressuscita com o seu corpo glorificado e restituído, tornando novamente um com o Pai. Glória a Deus. E aqui nós entendemos, irmãos, que há uma única coisa capaz de nos separar de Deus e outra coisa capaz de nos impedir de ver a face de Deus. Primeiro, a única coisa que nos separa de Deus é a iniquidade. E a única coisa que nos impede de ver e ouvir a Deus é o nosso pecado. Amém? E aí talvez você fale assim, mas não é a mesma coisa, porque falando assim a gente às vezes não entende, às vezes acha que pecado e iniquidade é a mesma coisa. E eu quero falar um pouco sobre isso para que você entenda, para a gente chegar nesse lugar de entendimento sobre a nossa aproximação com Deus, o nosso contemplar a Deus. Amém? Irmãos, a palavra pecado, ela vem da palavra do hebraico, shata'ah, que traz o significado de errar o alvo, certo? E a palavra iniquidade, ela vem do original também do hebraico, que é yavon, que significa condição de vida do pecado. Esse é o segundo estágio do pecado. E quando uma pessoa peca deliberadamente. Amém? Você está me ouvindo? Acho que vai ter que aumentar o som. Lucas está aí? Ah, está ali. Vamos lá. E a ordem, irmãos, é o seguinte. Primeiro, o pecado, ele nos impede de ver a face de Deus. O nosso pecado, ele tapa os nossos olhos, ele tapa os nossos ouvidos, para que nós possamos contemplar a face de Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. E logo depois de uma pessoa ela ser impedida de ver a Deus, impedida de ouvir a Deus, e isso acontece repetidamente, o pecado ele vai se tornando uma iniquidade, que é um estilo de vida. É quando a pessoa aquele pecado já faz parte da sua rotina,
aquele pecado já faz parte da sua vida, do seu cotidiano. Então, essa pessoa, ela se torna esse pecado se torna uma iniquidade. E aí, essa iniquidade é que nos separa de Deus. Então, olha, vem o pecado primeiro, que é o deslize, a queda, o errar o alvo. E esse pecado sido repetido, ele vai se tornando esse estágio, o segundo estágio, que é a iniquidade. E o iníquo, irmãos, ele já não sente temor ao pecar. É quando o pecar para essa pessoa já é algo normal. Ele não sente temor ao pecar. Não há arrependimento ao pecar. Não há uma preocupação ao pecar, mas se tornou algo normal da sua vida. E aí isso já é uma iniquidade. E eu quero que você entenda uma coisa, que o iníquo, ele não contempla o Senhor. O iníquo, ele não escuta a voz de Deus, porque ele está separado de Deus. Amém? Ele já está acostumado a não contemplar a face e a glória de Deus. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, nos diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Deus, ele abomina o pecado. Deus se ira. A ira de Deus é contra o pecado. Ele é santo e, como eu falei, ele não compactua com aquilo que é pecado. E 1 João, capítulo 1, 8, diz que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha tudo isso, irmãos. Nós entendemos que o pecado nos impede de ver a Deus, a iniquidade nos separa de Deus. E agora João está dizendo que se alguém afirma que não tem pecado, é um mentiroso, já está pecando. Se uma pessoa, ela afirma que ela não tem pecado, ela já está pecando, porque ela está mentindo, e mentira é pecado. Amém? E se todos pecamos, irmãos, todos estamos impedidos de ver a face de Deus. Sim ou não? Amém? E agora eu te pergunto, o que fazemos? Se nós pecamos, estamos com os nossos olhos tapados, os nossos ouvidos tapados de ouvir a Deus, e aí o nosso pecado, ele se repete, tornando-se muitas vezes uma iniquidade. Eu quero que você entenda que o ímpio não é aquele que peca. Amém? O ímpio, irmãos, ele não é aquele que pecou. O ímpio, ele é aquele que rejeitou o perdão de Jesus. O ímpio não é o que pecou, o ímpio é o que rejeitou o perdão de Jesus. 1 João, também, capítulo 1, e no verso 9, diz que se, no mesmo capítulo que afirma que todos pecamos, também diz que se confessarmos, escute isso, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode dar um glória a Deus bem forte por isso, irmãos? E aí Marcos, no capítulo 2, no verso 17, diz que Jesus veio para os pecadores. Ele diz assim, ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, e eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Irmãos, olha que maravilhosa graça de Deus, porque uma vez que eu entendo a minha necessidade de contemplar a Cristo, para que eu possa me tornar santo como Ele é, a sua santidade, contemplando quem Ele é, eu me torno quem Ele é, irmãos, e eu começo a entender que o meu pecado me impede de ver a Deus, a face de Deus, e entendo que a iniquidade me afasta de Deus, mas Jesus vem com o seu sacrifício na cruz, irmãos, sendo
em um momento da sua vida em que nós lemos ali da cruz, ele sendo separado de Deus para que nós pudéssemos se tornar um com Deus, aleluia. Cristo sendo separado do Pai, a sua maior dor do Filho, sendo separado do Pai, para que nós, os pecadores, a qual Ele carregou o nosso pecado sobre a sua cruz, Ele carregou sobre si as nossas mazelas, as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Cristo, irmãos, Ele carrega sobre si o pecado que afastou Ele do Pai naquele momento, gerando a sua maior dor, para que nós pudéssemos, através do seu sacrifício, sermos novamente contemplantes da face de Deus. Glória a Deus. E aí nos abre uma porta e nos convida para esta sala, nos abre uma porta e nos convida para este ambiente, aonde nós podemos olhar para o Senhor, contemplar a sua beleza, desejar estar na sua presença, porque Cristo, através das nossas confissões, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. Não é das injustiças do mundo contra nós, não, irmãos, nos purificar das nossas injustiças. Que injustiça é essa? Nós pecamos contra aquele que é santo. Nós pecamos contra aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Nós, a criação, pecamos contra o nosso Criador, irmãos. Aleluia. Sabe o que nós nos tornamos quando nós pecamos? Nós nos tornamos inimigos de Deus. É isso, irmãos. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós atraímos para nós a ira de Deus. Essa ira que cairia sobre nós e cairá sobre aqueles a qual não forem remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa ira é terrível. Mas Cristo veio não para chamar justos, mas para chamar os pecadores. Glória a Deus. E às vezes nós não queremos, irmãos, assumir que nós somos pecadores. E aí eu olho para Paulo, um dos homens mais incríveis da palavra de Deus, um dos homens mais incríveis dos heróis da fé, se declarando que ele é o maior dos pecadores. Porque, irmãos, reconhecer-se pecador não tem a ver com o tamanho ou a quantidade do seu pecado. Se você pecou, você é pecador. Se você tomou um pirulito de uma criança, se você contou uma mentirinha, não, mas só uma mentirinha, você pecou. Sim ou não? E uma vez que nós pecamos, nossa face é encoberta pelas nossas maldades. Aleluia. E aí, irmão, sabe o que é mais incrível de tudo isso? Porque Deus está nos levando a um lugar onde nós somos ministrados 2 dias. E eu acredito que assim como no meu coração se reacender uma chama de um desejo de contemplar a face de Deus, de um desejo de contemplar o Senhor e Tua glória e estar em Sua presença, amém? Nós precisamos entender que quanto mais desejamos ver a face de Deus, mais Deus deseja que nós sejamos santos. Aleluia! Quanto mais nós desejamos ver a face de Deus, mais Deus deseja a santidade do seu povo. Por isso que eu falei que quanto mais profundo uma igreja ela entrar em Deus, maior o nível de justiça essa igreja sofrerá. E aí a pergunta que eu te faço nessa noite, cristão, filho de Deus que está aqui, você tem certeza do que você quer? Você quer entrar neste lugar de contemplação? Sim ou não? Você quer
você quer se tornar parecido com Deus Pai? Você quer ser transformado através da beleza contemplada de Cristo? Aleluia. Porque, irmãos, Deus quer se revelar a nós na mesma proporção que quer nos santificar. Aleluia. Deus quer se revelar a nós na mesma proporção que Ele quer nos santificar. Deus quer se revelar a nós da mesma proporção, na mesma proporção que Ele quer nos santificar. Aleluia. E, irmãos, nós estamos entrando neste lugar. Eu sinto que os céus estão abertos sobre nós. Há algo, uma graça de Deus que está nos visitando nesses dias. Deus nos chamando para um lugar mais profundo da sua habitação, aonde a revelação de Deus será exposta aos nossos olhos, aonde a voz de Deus falará profeticamente aos nossos ouvidos, aonde nós viveremos o manifestar e o sobrenatural de Deus no nosso meio. Mas a este lugar, irmãos, Deus nos chama em santidade. Aleluia. Quanto mais nós entrarmos nesse ambiente, mais nós vamos morrer. Aleluia. Porque o convite, irmãos, do Evangelho é a morte. Amém? É perder a vida. Porque quando perdemos a vida a Ele, é quando nós achamos. O chamado de Cristo para nós, irmãos, é uma cruz, aonde nós precisamos pegar ela, a nossa cruz, e carregá-la, seguindo Jesus. E carregar uma cruz, irmãos, tem um significado muito forte. O que significa carregar uma cruz? Quando uma pessoa era condenada naquela época, e ele passava na rua carregando uma cruz, o que todos estavam sabendo? Aquele homem iria morrer. Aleluia. A gente não quer, né, às vezes, ser chamado para a cruz. A gente quer só a vitória e a bênção. Irmãos, Jesus nos convida a isso. O Evangelho é isso. Amém? Não te iluda. O Senhor está nos chamando para um lugar de contemplação, onde Ele revelará os seus mistérios, a sua igreja, a sua noiva, a igreja do fim. Aleluia. E essa igreja do fim, irmãos, o pecado e a iniquidade, eles precisam ser dissipados. E como é que nós dissipamos, irmão, o pecado e a iniquidade? Com confissão, com arrependimento, com quebrantamento, com coração contrito. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós dissipamos o pecado e a iniquidade, irmãos, com a nossa confissão e arrependimento. Isso é bíblico. Aleluia. Nós não podemos, irmãos, guardar os pecados para nós e achar que está tudo bem. Não, nós precisamos dissipar dentro da congregação, irmãos, o pecado e a iniquidade. E quanto mais a visitação de Deus vier sobre nós, mais o Espírito Santo se manifestar no nosso meio, mais nós seremos convencidos do nosso pecado. Porque, irmãos, quanto mais eu vejo a Cristo, quanto mais eu vejo o quanto Ele é santo, mais eu vejo que eu sou pecador. Quanto mais eu contemplo a beleza de Deus e o quanto Ele é santo, que Ele é maravilhoso, mais eu olho para mim, irmãos, e vejo que eu sou pecador. E quando eu me vejo que eu sou pecador, sabe qual precisa ser minha reação, irmãos? Não é fugir da presença de Deus. Não é fazer como um povo lá no pé do monte, com medo de Deus, da voz de Deus. Não, Moisés, vai lá você, porque Deus vai nos matar, nós estamos em pecado. Não, irmãos, quando eu contemplo a beleza de Deus, quando eu contemplo a santidade de Deus e vejo a manifestação de Deus, eu sou convencido do meu pecado, eu não tenho que fugir de Deus. Eu preciso me lançar aos pés da cruz em arrependimento do meu pecado. Aleluia.
Eu preciso, irmãos, da mesma maneira que eu fui homem e mulher para pecar contra Deus, eu preciso ser homem e mulher para confessar o meu pecado. Eu preciso me arrepender do meu pecado. Amém, igreja? Porque quanto mais profundo esta igreja adentrar em Deus, maior o nível de justiça estará sobre ela. Aleluia. Muitos oram por avivamento, muitos querem ver a manifestação do Espírito de Deus, muitos querem ser participantes da glória de Deus, irmãos, ser participantes da visitação da glória de Deus, do mover de Deus, das obras do Espírito, dos milagres, das maravilhas, do sobrenatural. Mas tudo isso há uma grande responsabilidade. Porque, irmãos, se eu provo daquilo que é santo, do manifestar de Deus, da sua glória, há uma responsabilidade, irmãos, sobre a minha vida. Aleluia. Deixa eu encontrar bem aqui um texto para mim falar com você sobre ele. Mateus 11, 20. Abre sua Bíblia aí, Mateus 11, 20. Olha isso. Olha esse texto, irmãos. Preste muita atenção. Mateus 11, 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Olha o que Jesus denuncia, o que Jesus diz. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida. Isso era as cidades onde Jesus mais realizou milagres, mais a manifestação do Espírito naqueles dias aconteceu. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupa de saco e cobrindo-se de mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Irmão, você consegue, olha aqui para mim, entender a responsabilidade de sermos visitados pela glória de Deus, a responsabilidade de milagres e maravilhas acontecerem no nosso meio, a responsabilidade, irmãos, da glória de Deus ser manifestada na nossa igreja, na nossa congregação, no nosso meio, de sermos participantes desse banquete espiritual que está disposto a nós. Porque, irmãos, se tudo isso que Deus está fazendo no nosso meio não servir para o nosso arrependimento, não nos levar a nos prostrarmos aos pés da cruz e reconhecermos que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor e que nós necessitamos desesperadamente da sua misericórdia, irmãos, haverá menor rigor para Sodoma. Você sabe o que é Sodoma? Sodoma foi aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que todo mundo conhece essa história, que era depravada, aonde havia o maior nível de pecado que você imaginar de toda a história. Sodoma e Gomorra foi consumida por um fogo de Deus que desceu do céu e acabou com tudo. Você consegue entender, irmãos, o que é
o que era adentrar neste lugar em Deus. Aleluia. Quanto maior nível de glória nós recebermos, quanto maior, e essa é a nossa intenção como igreja. De fato, nós não queremos ser igreja, irmãos, e não viver o sobrenatural de Deus sobre o nosso meio. É o que nós clamamos. Nós pedimos a Deus que nos visite, nós pedimos ao Espírito Santo que manifeste no nosso meio, mas nós fomos ensinados esses 2 dias que nós, irmãos, nós não podemos ficar apáticos à presença de Deus, à manifestação de Deus. Nós precisamos, irmãos, primeiramente nos arrepender dos nossos pecados. Toda vez que nós formos tocados pelo Senhor, visitados pelo Senhor, nós precisamos entender que nós somos miseráveis pecadores, que nós não merecemos a visitação de Deus. Mas se Ele está nos visitando com o seu poder e grande glória, irmãos, nós precisamos entrar neste lugar com muita força, com muita intenção, aleluia. Porque Ele achou graça sobre nós. Glória a Deus. E eu estou falando isso para você, não é para que você fique com medo de entrar neste lugar, porque haverá um juízo sobre você. Porque se você não entrar nesse lugar, haverá um juízo também sobre você. Só que diferente, porque aqui nós entramos neste lugar de santidade no Senhor, e ao contemplar a sua glória, o Espírito Santo de Deus nos convence que nós somos pecadores e nos leva ao arrependimento. Nós só precisamos nos deixar ser levados por Ele, nós só precisamos, irmãos, nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo, que é aquele que adorna a noiva de Cristo, é aquele que prepara a noiva de Cristo, e é aquele que está dizendo: vem, Senhor Jesus. E nós, a noiva, também cantamos essa mesma canção, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmão, mas para quem não quer viver santidade, para quem não quer viver cristianismo, para quem não quer viver em arrependimento, para quem não quer carregar a sua cruz, irmãos, Deus me livre, Maranata. Porque Jesus não pode voltar agora, eu não estou preparado. Jesus não pode voltar agora porque eu ainda não casei, diz alguns jovens, não daqui. Amém? Jesus não pode voltar agora, eu ainda não abri a minha empresa que eu pretendo, eu não realizei os meus sonhos, eu não fiz a minha viagem para a Disney. Irmãos, a igreja ela precisa ansiar pela volta do Cristo. Isso precisa ser o que nós mais desejamos. Aleluia. Porque quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, irmãos, aquele que adorna a noiva de Cristo, aquele que prepara a noiva de Cristo, irmãos, nós somos tomados por esse clamor: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E aí nós entendemos o que é ser separado de Deus, que a iniquidade nos torna separados de Deus. E ao contrário de ser separados de Deus, irmãos, é ligados, conectados, juntos a Deus, até se tornar um em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que nós somos uma igreja una, nós pertencemos a um Deus triuno, aleluia, e nós nos tornamos um com Cristo Jesus. Cristo é um com o Pai, um com o Espírito Santo, então é essa unidade, amém? Essa unidade. Então, da mesma maneira que a iniquidade, que é o pecado praticado dia após dia, nos separa de Deus, irmãos, escute isso: a santidade praticada dia após dia nos une a Deus. Glória a Deus. Então há uma grande recompensa para aqueles que buscam contemplar a sua beleza, a sua glória e serem santos como Ele é. Porque a santidade, da mesma maneira que o pecado praticado dia após dia nos separa de Deus, a santidade praticada dia após dia, irmãos, nos une com Deus, nos tornando um só com Jesus Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo e com os nossos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A santidade praticada, irmãos,
dia após dia. O que é isso, irmãos? É a santidade como nosso estilo de vida. Por que nós não pecamos? Por que não devemos pecar? Por que eu preciso pensar assim? Por que eu não vou pecar, irmãos? Porque eu preciso entender que eu sou um com Deus que é santo. Amém? E eu não consigo, irmãos, vencer a tentação do pecado sozinho, porque nós não temos essa capacidade. Nós só conseguiríamos vencer o pecado e as tentações, irmãos, se nós estivermos contemplando a glória de Deus e em sua presença, dia após dia, porque é contemplando a Ele que nós nos tornamos parecidos com Ele. Aleluia. É quando nós entramos nesse lugar, nesse ambiente da presença de Deus, aonde nós nos alimentamos do pão que é o Cristo e do vinho da alegria do Espírito Santo sobre nós, a manifestação de Deus em nós, irmãos. É que nós vencemos o pecado dia após dia, se tornando o quê? Santos, uma santidade que é praticada dia após dia, uma santidade que ela é um estilo de vida, e aí nós tornamos inseparáveis de Deus. E eu quero te falar algo, irmãos. Deus não te quer separado dele. Olha que incrível. Deus não te quer separado dele. Como que eu posso provar isso? Irmãos, Ele entregou o seu único filho para que isso fosse possível. Deus não nos quer, irmãos, separado dele. Deus nos criou, irmãos, para viver essa unidade nele. Deus nos criou, irmãos, para ser dele, para ser santos como ele é. Deus nos criou, irmãos, Deus nos fez, Deus nos trouxe para este lugar, Deus nos inseriu em uma família espiritual, irmãos, para que nós pudéssemos juntos, uns ajudando os outros, nos conectando uns aos outros, nos tornando uma igreja una, irmãos, para que nós pudéssemos ser um com o Pai. Assim como Cristo é um com o Pai, nós nos tornamos um com o Filho, nos tornando um com o Pai e o seu Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, o real motivo da criação do homem. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Relacionamento de unidade. Desde o jardim, o Senhor visitava o Éden, irmãos, para ter relacionamento com o homem. Mas o que foi que tirou Adão e Eva do jardim? O pecado. Porque, irmãos, o pecado nos distancia de Deus. O pecado nos impede de contemplar a Deus. O pecado nos impede de ver o quão bom o Senhor é. O pecado nos torna pessoas murmuradoras. A santidade, ela revela uma satisfação em Deus. Glória a Deus. E isso é tudo que nós precisamos. Sermos satisfeitos no Pai, irmãos, por quem Ele é. E Ele é santo. Santo. E Ele é bom. Em todo o tempo, Ele é bom. No dia mau, Ele é bom. Aleluia. No dia difícil, Ele é bom. No dia da dor, Ele é bom. A santidade, irmãos, nos leva à satisfação. O pecado nos leva, sabe aonde? Um lugar onde nós contestamos o caráter de Deus. Quando nós questionamos, por que Deus não fez isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que você questiona o caráter de Deus, irmãos? O pecado nos leva para este lugar de murmuração, onde nós questionamos o caráter de Deus, sendo que o mais importante Ele já fez. Foi abrir a porta que era impossível ser aberta. A porta da salvação. Irmãos, se tem uma coisa que Deus quer,
é te ter perto. Se tem uma coisa que Deus quer, é que você tenha os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, para que você possa contemplar quem Ele é e ouvir a sua voz, ouvir as suas direções, ouvir a sua condução. Porque uma pessoa, irmãos, que está em pecado, ela é tapada os seus olhos e é tapada os seus ouvidos. Mas uma pessoa que está em contemplação a Deus, uma pessoa que está em santidade, irmãos, ela tem os olhos abertos para entender e ver quem Ele é. Isaías, e quando nós estamos com os olhos tapados, nós estamos em trevas, porque tudo é trevas. E Isaías, no capítulo 59, o mesmo capítulo que nós estávamos lendo, no verso 9, diz assim, ó: por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas, olhos tapados. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Isso é o que o pecado faz. Mas Isaías 9, no verso 2, irmãos, olha que maravilhas. O povo que caminhava em trevas, os pecadores, viu uma grande luz, Cristo, sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Aleluia! Aqueles que viviam em trevas, na terra da sombra da morte, irmãos, raiou a luz, que iluminou os nossos olhos, que nos fez ver, que nos fez enxergar que Ele é bom e nos chama todos os dias, nos chama para perto, nos chama ao arrependimento, nos chama à cruz, nos chama, irmãos, para viver um verdadeiro evangelho, nos chama para ser o sal dessa terra, nos chama para ser a luz de Cristo nessa terra, nos chama para viver em contemplação, nos chama para viver em manifestação da glória de Deus, nos chama para viver, irmãos, o reino dos céus nessa terra, nos chama para fazer parte de uma família eterna, de uma família santa, de uma família onde Deus Pai é soberano sobre todas as coisas, nos chama para viver a sua vontade, que é boa e perfeita, agradável a Ele. É isso, irmãos. O Senhor nos chama todos os dias com a sua luz, que clareou, irmãos, os seus olhos, clareou a sua mente. É por isso que você está aqui, porque há algo em Jesus que te atrai. E eu vou te falar, não é a resolução dos seus problemas que te atrai em Jesus, não é aquilo que Ele pode fazer na sua vida para resolver os seus problemas aqui nessa terra que te atrai em Jesus. O que te atrai em Jesus, irmãos, é a manifestação da glória dEle, que faz perdoar os seus pecados, que te dá vida. Sabe por quê? Nós estávamos na terra da sombra da morte, mas essa luz nos atrai a Ele. Aleluia. E aí, irmãos, eu vejo o quanto Ele é bom. Sabe por quê? Olha aqui para mim, cada um de nós que estamos aqui hoje, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, desagradando a Deus, pecando deliberadamente, fazendo as piores carniças que uma pessoa pode fazer na sua vida. Mas Jesus nos chama, nos chama, nos chama, nos chama para sermos noiva de Cristo, para sermos morada do Espírito Santo que é Deus, e para sermos uma família para o Pai. Glória a Deus. Hoje Deus nos chama, irmãos, para o lugar mais alto que um homem e uma mulher pode estar, rendidos aos pés da cruz, aonde há perdão, aonde há cura, aonde há redenção, aonde o amor do Pai é nos dado através de Jesus.
o amor que nós não vamos encontrar em outro lugar, a satisfação que nós não vamos encontrar em outro lugar, Ele nos dá através da sua cruz. Cristo, Ele é o nosso Rei, Ele é superior a todas as coisas. E sabe qual o clamor que nós precisamos ter no nosso coração, irmãos? É chamar pelo nosso noivo, até que Ele volte. É manifestar o corpo de Cristo nessa terra, de uma forma verdadeira, até que Ele volte. É partirmos do pão e anunciar a sua morte, até que Ele volte.